que bom ter você aqui. Eu sou a Mariana e esse é o Terraço Cast, um podcast produzido e gravado no Terraço Coworking. Aqui a gente vai falar sobre assuntos atuais, comportamento, negócios e tudo aquilo que rende uma boa conversa. E antes da gente começar, um convite. Siga o Terraço Cast, faça parte dessa comunidade de pessoas curiosas e não perca os nossos próximos episódios. Bom, vocês também têm a impressão de que as pessoas estão lendo mais livros? Dos clubes de leitura que surgem em todos os lugares aos influencers que transformam livros em fenômenos culturais, a minha impressão é que nunca falamos tanto sobre livros e literatura. Mais do que literatura, o episódio de estreia do Terraço Cast vai falar sobre encontros, trocas e construção de comunidade através de clubes de livros. Sobre como transformar uma experiência solitária, que é a leitura, em uma experiência compartilhada. E para conversar sobre isso, eu convidei duas gurias que, além de leitoras, são idealizadoras de clubes de livros aqui em Passo Fundo, a Stephanie Teles e a Giovana Matos. Gurias, bem-vindas, se apresentem. Obrigada. Obrigada, Mari. Que é boa, então. Vai lá. Então, meu nome é Stephanie Teles, eu sou fotógrafa aqui em Passo Fundo, fotógrafa de famílias, e eu tenho um clube do livro que é chamado Aurora, e o primeiro encontro do nosso clube foi em novembro de 2023, então esse ano a gente vai completar 3 anos, né, de existência aqui em Passo Fundo. E, enfim, eu sou uma apaixonada também, não vivo sem a literatura. Tive fases durante a vida, né, que me afastei um pouquinho, depois retomei, mas hoje é um hábito diário, assim, que não me vejo sem a companhia dos livros, né, no decorrer da rotina. Tudo bem. Eu sou a Giovana Matos, então, eu sou contadora, né, algo bem diferente, né, do mundo dos livros. Sou idealizadora, na verdade, do Clube do Caos, né, que é muito bom. É um clube formado por amigos, na verdade, que a gente se reuniu em prol da leitura e dessa troca que os clubes dos livros nos trazem. Eu sou uma leitora voraz, como se diz. Amo a literatura, amo ler desde pequena e sempre quis compartilhar, na verdade, esses momentos com outras pessoas. E aí, na troca com amigos, a gente resolveu montar um clube. Demoramos para achar o nome, mas o Clube do Caos, ele representa o que é o nosso grupo, né? Que é um verdadeiro caos, os nossos encontros, para que a gente possa organizar. Então, é muito mais do que só leitura. Né? A gente troca experiência, a gente troca várias coisas ali junto. Então, tem sido uma experiência bem enriquecedora. Então, gurias, olha só, o primeiro clube do livro que eu tive conhecimento aqui em Passo Fundo foi o Clube da Esté, né, o Clube Aurora. Eu queria saber, Esté, como é que tu teve a ideia de criar, como que foi o início, como é que se juntou esse grupo de leitores, como é que foi? Então, em 2023 eu comecei a participar de um clube do livro presencial em Porto Alegre, né, ele era um clube mensal e eu me deslocava até a capital todos os meses para participar. Era um clube com 50 mulheres, mas os encontros giravam em torno de 30. E foi uma experiência incrível, assim, transformadora para mim. Só que ele se tornou inviável na minha rotina, né, na correria, e eu fiquei com aquele desejo de vivenciar aquela experiência em Passo Fundo. E aí, fiquei me ensaiando com essa ideia um tempo, até que encontrei uma colega de academia, que descobri que também era uma apaixonada por literatura. A gente teve a ideia de conceber um clube do livro. Nos organizamos, assim, né, até amadoramente, digamos, né, convidamos algumas pessoas que teriam interesse em participar, e ele começou de uma maneira pequena, assim, nós estávamos em 10 mulheres inicialmente. E acabou que, por motivos pessoais, essa colega acabou saindo do clube e eu resolvi tocar ele sozinha. E aí eu troquei o nome, acabou se tornando o Clube do Livro Aurora, que é uma homenagem para minha avó, que a minha avó, ela era leitora, então eu também crescia, né, vendo ela lendo, a minha mãe também, enfim. E o clube, ele cresceu organicamente, assim, ele não tem um perfil de Instagram, de rede social, nada, ele foi
Quem participava, entrava no clube, ia comentando com amigas, com conhecidas, elas me procuravam e assim ele foi se construindo, né? Hoje nós somos um clube nós temos 37 mulheres, a meta é ficar em 40 no máximo, e são mulheres incríveis. Ele não é, importante falar que ele não é para ser só de mulheres, mas só tivemos procura, né, de mulheres. E eu me sinto uma privilegiada, assim, de poder ouvir todas elas que fazem parte desse clube, assim. Em cada encontro eu saio, assim, extasiada de tão incrível que eu acho ter a oportunidade desse compartilhamento das obras, enfim. E uma coisa que eu acho que é interessante falar, existem clubes do livro que são pagos, né? Que as pessoas monetizam isso. Mas aqui a gente tá falando com 2 pessoas que criaram por hobby, né? Por gostar da literatura e por querer fazer alguma coisa nesse sentido, mas não é uma fonte de renda para vocês, né? Gil, e para ti, como é que surgiu a ideia de fazer o clube? Como eu disse, sempre foi uma vontade de ter esse espaço de compartilhamento, né? E aí eu via na internet vários clubes surgindo em Passo Fundo, né? Monetizado. Mas eu queria algo que a gente pudesse ter conversas mais profundas e que fosse algo mais próximo, vamos dizer assim. E aí um dia eu lancei num grupo de WhatsApp de amigos e disse, gente, estou querendo montar um espaço para a gente trocar e, enfim, compartilhar ideias e ler, né? Na verdade, no começo era para poesia, daí depois a gente foi trazendo livros também. Então, o pessoal topou. E aí a gente começou, acho que tinha 5 no primeiro encontro, né? Então, foi uma roda de conversa e foi muito profundo, né? Não foram só mulheres, né? A gente tinha, nesse dia, a gente tinha 2 homens, eu acho, ou 1, algo assim. Então, foi algo que nos impressionou, vamos dizer assim, né? Pelas reações, foi algo profundo mesmo ali nas conversas. E aí a gente foi, agora não faz tanto tempo que a gente está com o clube, a gente tentou em 2025, a gente teve 2 encontros, e agora esse ano, 2026, ele engrenou. Então, a gente já está, vai partir para o 7º encontro, né? E tem sido muito bom. E é realmente essa coisa do aprofundar conversas, sabe? Sim. Com amigos. Começou só com pessoas que eu conhecia, depois alguns foram chamando outros amigos, e a gente foi se aproximando, e cada encontro, hoje a gente está com 22 membros, e cada encontro é uma surpresa, né? Então, tem vezes que tem 10, às vezes tem os 22, e aí é um desafio, né? O nome já diz, né? Sim. E não só pelo caos das pessoas, mas pelo caos que a própria leitura nos causa, né? Tanto no Clube da Gil quanto no da Esté, vocês começaram com pessoas conhecidas e daí foi crescendo porque vocês foram agregando outras pessoas que também gostam de leitura, né? Então, acho que é interessante também que é uma forma também das pessoas socializarem, fazerem novas amizades. A gente pode ver por esse sentido também, pessoas que têm um hobby em comum, né? Alguma coisa em comum e que fazem novas amizades ali, acontece? Eu acredito que sim. Eu acho que o hábito da leitura, como a gente sempre comenta, né? É um hábito solitário. É de pessoas que gostam de estar sozinhas, sim, né? Mas a partir do momento que tu vai para um clube, para um grupo para discutir, ele acaba sendo uma experiência coletiva, porque tu descobre vários livros nessa leitura, né? Vamos dizer assim. Então, eu leio o meu livro e eu vejo um outro livro na visão do outro. Eu acho que nesse momento que a gente está muito nas redes sociais e muito isolado, de certa forma, sim, eu acho que a gente acaba buscando um lugar onde a gente possa compartilhar também. Eu acho que os clubes vêm com essa intenção. E eu acho que as conversas são muito rasas também em muitos momentos. Então, o clube também traz essa profundidade de conversa, de aprofundar os sentimentos, de aprofundar a leitura. Eu tenho a impressão que esse boom dos clubes de leitura veio ali pós-pandemia. Esté, tu começou 2023, dá pra dizer que foi, né? Pós, depois da pandemia. Então,
tem alguma coisa, assim, de uma retomada? Eu até esses dias estava ouvindo um outro podcast que falava sobre eventos presenciais, né? Então, a gente está vivendo essa retomada dos eventos presenciais, da experiência, né? Da imersão. Então, eu não sei se vocês já participaram de algum clube, porque existem clubes que são online. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se vocês acham que é diferente, como é que é? Eu participo de um clube online. Eu participo de 2 clubes, no caso o meu e esse online, que é da Fernanda Pandolfi, que é de Porto Alegre. Mas o clube, como é online, ele tem participação de pessoas de diversos lugares. E é diferente, né? Eu acho que justamente por não ter essa interação, essa troca, que é incrível, né? Do presencial. Mas ele é apenas diferente, ele não é menos bacana ou, assim, interessante, né? Porque, o que muda é a dinâmica da troca, né? Que tu não tem as interrupções, enfim, é uma coisa que cada uma fala no seu tempo. E no presencial a gente tem aquela troca mais dinâmica, assim, que o pessoal interrompe um pouquinho, enfim. Mas ele é interessante da mesma forma. Eu não anularia essa experiência, assim, porque daqui a pouco, se alguém quer não pode participar de um presencial, eu acho que o online ele é uma ótima opção também, sabe? Ela é bem enriquecedora, assim. Eu gosto dos 2 formatos. Eles me agregam muito. Até porque o online também tem tem alguns clubes do livro que são mais específicos, né? Tipo, clube do livro feminista, né? Tem algumas que daí, de repente, por exemplo, nós aqui, estando aqui em Passo Fundo, se torna mais viável para a pessoa que tem, assim, algum interesse específico participar de um online, né? Claro. Mas vocês acham, pela experiência de vocês no clube presencial, as pessoas vão buscando o quê? Só a literatura, a conexão com pessoas, o que vocês acham? Eu sou mais... Desculpa, não, mas pode, eu acho que a gente busca... As pessoas buscam mais conexão. Conexão e um momento de compartilhar, né? Eu acho que vai muito mais... pelo menos no Clube do Caos, né? A literatura é como se diz, o meio. Mas o fim é a conexão. Então, é a troca de experiência, a troca de... Acaba que a gente foge, não fica só no livro, né? Então, traz a experiência pessoal, traz a troca de cada um. Eu acho que é isso que torna tão rico essa troca. E eu acho que, para além disso, porque concordo totalmente, é a questão que a gente tem a relação hoje com as redes sociais, né? Que acaba que, por mais leitores, a gente às vezes abandona o livro, fica com o celular, difícil largar, né, essa relação, às vezes de trabalho ou de perda de tempo mesmo, né, com as redes. E eu acho que os clubes, eles são um incentivo pra gente manter aquele hábito na rotina, né? Então, eu acho super importante por isso. Eu, pelo menos, tenho algumas meninas do clube que elas também entraram por ser um compromisso. Aí, eu faço parte do clube, então, eu preciso... não que não houver, ou não que não exista o desejo da leitura, né? Mas ele acaba tendo aquele compromisso. Não, eu vou ler porque eu quero estar participando daquele encontro, porque é importante estar lá compartilhando, ouvindo outras pessoas. Então, eu acho que isso também, esse desejo de não se perder na rotina deles, não se distanciar dos livros. Eu acho que os clubes são bons para isso também. E é tão rico, né, ver que nem no nosso clube ali, as pessoas dizem, nossa, fazia 3 anos que eu não li um livro inteiro. E aí tu vê a pessoa lendo todo mês um novo livro, sabe? E só aumentando aquela lista, Exato. Às vezes chega o pessoal, não consegui ler tudo, mas né, me dediquei a ler até aqui. Fazia muitos anos que eu não lia. Então, essa te traz algo legal. Muito bom, né? É fantástico. Gurias, eu queria falar ali, a Esté falou sobre ser um livro só, ser um clube só de mulheres, né? E o nosso, né, eu faço parte do Clube da Gil. O Clube do Caos. Isso. A gente tem algumas participações masculinas, muitos, inclusive, trazidos pela namorada, esposa. Eu peguei aqui uns dados que hoje as mulheres representam 61% dos consumidores de livro do Brasil. E a gente acaba vendo que isso aí reflete nos clubes, e aqui a gente, com 2 clubes diferentes aqui de Passo Fundo, a gente percebe isso, né? Que no nosso, apesar de ter alguns homens, que é bem interessante,
interessante. A maioria é mulheres ainda, né, Gil? Sim. Então, a gente pode dizer que a leitura... Como é que vocês acham que é diferente a leitura... Como que vocês acham que é a relação da leitura dos homens com as mulheres? Por que eles não chegam? Por que eles leem menos? Por que eles não participam, não se abrem para participar do clube? O que vocês acham? Falando da participação nos clubes, eu acho que é muito da forma como nós mulheres a gente está acostumada a compartilhar, né? E a ter rodas de conversa, né? Até a gente estava conversando antes, né? Que essa... a gente está acostumado a trocar, as mulheres têm uma maior facilidade. O homem é muito mais fechado. Então, eu acho que na parte de ele se expor, dele trocar ali, ele participar de um grupo, para eles é mais difícil. Mas no momento que eles entram, eles se entregam às vezes, sabe? E isso é bonito de ver também. Se eles leem menos, eu não sei, mas eles compartilham menos. Isso eu posso dizer, né? Então, eles compartilham menos. Não que eles compartilhem menos quando eles estão no grupo, né? Sim. Mas eu acho que eles têm uma dificuldade de entrar nesses grupos, de se permitirem, na verdade, de se expor, talvez. Exato, sabe? Se expor, é exatamente isso, expor a sua fragilidade, porque eu acho que ler no clube, ele tem que se expor, né? Porque tu vai expor o que tu sentiu, o que tu pensou, e em alguns momentos saem algumas coisas muito profundas ali. E aí eu acho que, quem sabe, seja um pouco de medo, um pouco desse machismo estrutural que a gente tem, enfim... e da dificuldade deles abrirem mão do tempo deles também para estarem lá, né? Que já gosta um pouco mais dessa troca. Né? Exato. Eu não tive experiência né, masculina em clubes. Eu já participei de 3 clubes e nenhum teve presença masculina. Então, eu não tenho nem essa experiência para relato, né? O meu clube, ele só tem mulheres, mas pela procura ter sido só de mulheres. Não porque ele seja fechado ou direcionado ao público feminino. Mas, assim como a Gil comentou, eu também não sei se eles leem menos, mas eles compartilham. Eu acho que esse ímpeto de participar dessas dinâmicas, talvez, é meio nítido que é um pouco menor, né? Mas eu acho que é muito, daqui a pouco, deles se permitirem vivenciar isso. Eu acho que se houvesse, talvez, essa abertura, eles teriam, acho que mais presença masculina também dos leitores, porque eu sei que tem bastante homens que leem, né? Mas eu acho uma pena, porque ia ser, eu acho que enriquecedor, né? Para os debates, enfim, mais nessa linha. É muito bom ter eles, porque eles trazem uma visão, às vezes, muito diferente, né? Sim. E é rico para eles também, para eles se soltarem, sabe? Saírem daquela casca. Sim. Daquele casulo. Então, acho que seria muito bom ter mais homens nos clubes. É verdade. Se permitam. Venham! Então, gurias, eu vou contar como foi a minha experiência pessoal com o livro, com o Clube do Livro, na verdade. Porque eu sempre li, né? Em alguns momentos da vida mais, em outros momentos menos, mas eu sempre li. E eu pensava, assim, que se eu entrasse no Clube do Livro, eu tinha uma certa resistência no sentido de... eu não tô lendo para concurso, eu não tô lendo para vestibular, eu não tô lendo para escola, eu vou ler o que eu quero, na hora que eu quero. Então, assim, essa liberdade, né? Mas aí, assim, depois que eu participei, que a Gil me convidou, eu gostei muito, né? Porque é tudo que vocês que enriquece. O que vocês teriam para dizer para as pessoas que pensam assim como eu, que gostam da literatura, mas que ainda não tiveram experiência do Clube do Livro? O que essas pessoas estão perdendo? Nossa, muita coisa. Eu acho que primeiro é se permitir estar num espaço coletivo, né, que hoje em dia está cada vez mais raro, assim. Mas eu acho que acho que focando na questão da leitura, a gente lendo sozinhas, a gente tem aquela experiência, aquela relação, aquele sentimento em relação à leitura. Quando a gente chega num espaço compartilhado, seja com 20, 30 pessoas, a gente sai com 20, 30 leituras diferentes. Sim. E aí é tão legal, é tão incrível ouvir aquela pessoa falando sobre a leitura, porque ela vai trazer
a sua bagagem, a sua experiência, o que chamou a atenção, e quase sempre é muito diferente, né, do que a gente leu. Então, sempre vem perspectivas novas, diferentes, que te fazem ter uma nova leitura, uma nova experiência com aquele livro. Mas eu acho que, para além disso, é um espaço de compartilhamento, é um espaço de escuta ativa, né, que tu se coloca no desafio, hoje em dia, de ouvir o outro, né, que também eu acho que algumas coisas, às vezes, têm se perdido, assim, que é tão no eu, e aí é tão legal ouvir, né, o outro. E conhecer gente nova, gente de outras idades, de outras... Assim, porque é que o meu clube, na verdade, ele não começou com amigas, né, só. Então, ele, desde o primeiro encontro, tem pessoas que eu não conhecia. Então, ali tu conhece pessoas através dos livros também. Isso eu acho fantástico, né? E é conhecer gente nova. Então, nossa, assim, a lista de coisas, de benefícios de participar de um clube, eu acho extensa, sabe? Eu acho super válido. Eu acho que todo mundo deveria, quem gosta pelo menos de leitura, se permitir, sem falar que é um hábito que vai provavelmente voltar para tua rotina, né? É porque eu acho que hoje em dia socializar tá sendo um desafio, né? É um desafio. Então, eu vejo que para mim foi esse desafio, né? Tipo, vou ficar aqui na minha casa, quentinha, lendo o que eu quero, né? Então, esse desafio, principalmente ali depois da pandemia... a gente tem muita coisa hoje em redes sociais, então a gente acha que está socializando, né? Às vezes através das redes sociais, mas é uma experiência diferente, né? Desculpa, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho importante, é que o clube, ele não, pelo menos ali no Aurora, tu não tens a obrigação de falar. Sim. Se tu não tá daqui a pouco confortável, se não é um dia que tu queira se expor, vai escutar. Eu tenho certeza que vai transformar, pelo menos aquele teu dia, com certeza, assim, vai te trazer, vai te agregar de alguma forma. Então, tem isso também, né? Não é porque tu vai pro clube que tu já precisa ficar tensa porque vai ter que se expor ou comentar. Não, é um espaço de conforto e de acolhimento também, né? Se sentir à vontade de falar, fala, senão tá tudo certo também. Eu acho que o pessoal tem muito medo de ter que discutir formas literárias e algo muito técnico nos clubes, né? E o Clube do Livro não é para isso, né? É realmente para troca da tua experiência do livro, né? E às vezes tu chega odiando o livro e tu sai dali amando, né? Sai com 30, né? 20, 30 visões diferentes do livro. E como tu disse, né? Eu conhecia as pessoas através do livro, mas eu acho que eu conheci as minhas amigas e os meus amigos ali muito mais depois do livro, porque tem coisas que a gente no dia a dia, nas festas, a gente não conversa sobre. Então, no não clube, se aprofunda, tu traz aquela profundidade, não da vida, mas através da leitura mesmo, né? Tu traz algumas experiências tuas. Então, faz muita diferença. E participar do clube é isso, não tenho medo, não é para discutir literatura, não é para discutir coisas técnicas, pelo menos não nos nossos a princípio, né? Deve ter clubes específicos para isso, mas procure aquele que se encaixa melhor no teu perfil, né? E é para discutir experiências, sim, na verdade. Até porque, como a gente falou bastante de experiência e tudo, a leitura, muitas vezes, ela vem... pra mim, pelo menos, vem na memória o momento que eu li, né? E nós comentamos isso também, inclusive, teve algumas pessoas no clube que falaram, né? Que lembram, assim, tal leitura eu fiz numa viagem, eu fiz em tal momento da vida. Então, assim, isso também faz total diferença, né? Da forma como você internaliza aquela obra. E o que tu vai compartilhar, o que vai ficar pra ti daquilo, né? Eu tenho a memória muito fraca pra ler, pra lembrar de tudo, né? E aí, leio muito e às vezes eu esqueço as histórias, esqueço os autores, enfim. E quando a gente vai pro clube, como a gente discutiu, é muito mais difícil de tu esquecer. Exatamente. Então, aquilo fica reverberando em você por semanas, enfim. E tu vai lembrar daquela história... dali muito tempo, porque tu teve uma discussão, tu teve um aprofundamento maior. A mesma coisa, eu também esqueço muito, assim, e aí acaba que pela discussão do clube aquilo fica mais marcado, né, mais latente, assim, na gente. Até porque às vezes uma pessoa ficou com alguma... ela vai te trazer alguma parte que às vezes tu nem lembrava, né? Você leu, mas aquilo
não ficou, né? Exato. Não foi, talvez não tenha tido tanta importância quando a gente leu, mas para aquela pessoa foi importante e marcou, né? Então, é a experiência realmente de cada um. Gurias, e como é que vocês escolhem a obra do clube de vocês? Como é que é a escolha? O Aurora, eu faço a curadoria, né? Às vezes é uma curadoria de comum acordo, assim, de votação. Mas aí eu trago 2 obras para votação, né? Às vezes, e se não, eu faço a curadoria por pesquisa mesmo, tentando intercalar temáticas que podem vir a gerar bons debates. Esse ano a gente está praticamente lendo só autoras mulheres, né? Mas os outros anos a gente foi intercalando, enfim. Mas são literatura contemporânea, né? A gente não lê clássicos no Aurora. Então, e tentando trazer o máximo de autores e autoras, assim, para conhecer, né? Nacionais, internacionais, enfim, a gente vai mesclando. Vou muito no feeling também, assim, do que eu acho que pode render bastante no encontro. No Caos, eu sugiro, né, alguns livros, mas o pessoal é livre também para sugerir e a gente coloca em votação, né? Geralmente a gente escolhe 3 ou 6 meses, né, dependendo do tempo. Já eu coloco os livros mais votados, né, para leitura. Então, é muito dessa troca também, porque eu também não quero, nesse momento, eu não quero ter só a minha visão, né, sobre. Eu quero que os outros tragam a leitura também para que eu possa me surpreender com algumas leituras, né? E a gente estava comentando antes de gravar, né? Que às vezes a gente chega numas leituras que provavelmente a gente não chegaria sozinho, né? Então, isso também é bem enriquecedor, né? Porque tu abre um pouco a tua perspectiva, né? A gente trouxe eu tava comentando numa leitura de um autor japonês, provavelmente eu nunca ia ler um autor japonês. Isso é muito incrível dos clubes, né? Eu acho que dessa experiência de a gente ter contato com autores que talvez, por vontade própria, a gente não ia chegar neles, né? No meu clube, a gente tem idades variadas, assim, tem gente de 20 e poucos, a gente de 60, né, mulheres de 60, então são várias gerações ali discutindo sobre uma mesma obra que, enfim, então é extremamente enriquecedor, assim, essa oportunidade. Várias falam no clube, nossa, se não fosse aqui eu nunca iria ler essa obra, né, ou pegar pela capa, enfim, então é muito legal. Gurias, olha só, eu trouxe um outro dado aqui também da Câmara Brasileira do Livro, que a popularidade dos clubes de leitura cresceu 35% nas últimas 2 décadas, que é uma coisa realmente que eu acho que a gente pode observar aqui, né? De uns anos pra cá, acho que pós-pandemia, que eu vi pipocar, assim, esses clubes. Então, assim, ó, por outro lado, a gente vê fechamento de livrarias, né? Então, a gente pode concluir que o hábito a experiência da leitura tá mudando, né? Como é que vocês veem isso aí? Eu sinto tanta saudade das livrarias de rua, né? Que a gente chamava. Aquela coisinha gostosa de tu entrar e escolher o livro e ficar ali horas, né? Escolhendo. Hoje a gente vai na livraria, tem muito mais... Claro, a gente tem os livros, mas eu raramente consigo encontrar meu livro. Eu tenho que encomendar na livraria ou encomendar pela internet daí, né? Vamos dizer assim, nunca tem os títulos que eu quero. E a gente vê que tem muito mais brinquedos e muito mais... outros atrativos, né? Pra se sustentar, né? A impressão que eu tenho é essa. E querendo ou não, eu percebo que o livro na livraria, aqui aqui não são mais as livrarias de rua, são as como que chamam? As redes. Redes de livraria. São muito mais caros do que tu comprar pela internet também, né? Sim. Então, acaba que isso não facilita o acesso, né? E aí, às vezes, eu tento fomentar as livrarias e tudo, mas acaba que comprando pela internet acaba sendo muito mais barato. E na realidade que a gente vive, as pessoas... Faz diferença, né? R$20 faz muita diferença, né? E a leitura do Kindle também, né? Ela facilita muito. Eu adoro o livro físico. Eu ia perguntar, vocês já foram pro digital? Como é que tá? Ai, sim, eu relutei para comprar o Kindle. Eu também. Mas já aderi. É que facilita muito realmente a vida, a dinâmica, a logística dos clubes, assim. Facilita bastante, mas sou super apegada. Né, Custo também. Tem algumas obras clássicas que tu baixa por R$2, R$3.
Mas sabe que falando essa questão das livrarias, pelo menos em Passo Fundo, eu acho que um grande problema, assim, pelo menos durante esses quase 3 anos do clube, é a curadoria das livrarias. A gente não encontra as obras que tá rolando, que tá todo mundo lendo. É muito... Todo mundo, eu digo, dentro da bolha de clubes daqui a pouco. Porque a gente não encontra os livros que nós estamos lendo na livraria. Tem esse problema, não é nenhuma questão de não querer consumir, né, colaborar com o comércio local, é porque não tem, e não é uma falta de tentativa também, porque no começo, logo que o Aurora surgiu, a gente tentava fazer essa encomenda coletiva e não dava certo. Então é um outro problema também, né, que aí também é uma questão de, enfim, de mercado que em Passo Fundo não funcionou, né. Talvez em Porto Alegre tem outras livrarias, por exemplo, já é uma outra... Com outras curadorias, é outra realidade, né? De acesso. Mas para nós foi bem complicado. Então, acaba que o Kindle e a internet é o meio mais fácil. Infelizmente não, né? Eu digo ainda que resolve, mas tá muito tem esse problema também. Mas eu sou apaixonada por livrarias. Então, eu nas também. viagens, eu acho aquelas livrarias antigas, sabe? Sebos. Incrível. Gente, é uma delícia. Acho que só quem tem essa relação, né, entende muito. E vocês acham, gurias, eu tava conversando ali com vocês antes, que existe que a leitura, que os livros ainda é visto como... existe um certo elitismo, assim, o hábito da leitura. Vocês acham que o clube, de repente, tem o papel de popularizar um pouco mais essa leitura pela experiência de vocês? Ou de ampliar essa diferenciação, assim? O que vocês acham? Olha, não dá para deixar de dizer que ele é um hábito elitista, porque, não sei se é essa a palavra, mas tu precisa ter tempo. Exato, tempo hoje é um artigo, né? De luxo, né? Então, tu precisa ter tempo, tu precisa ter dinheiro para comprar o livro, né? Hoje até a gente está tendo mais ferramentas para conseguir acesso à leitura de graça. Sim. Surgiu o Mac, a biblioteca do Mac, né? É verdade. Então, eu até li os últimos livros, eu baixei por lá para testar, né? Que legal. O aplicativo ainda não está perfeito para quem, né? Tipo, acho que pro Android tá legal, mas pro iPhone não funciona muito, assim, perfeitamente. Sim. Mas dá para ler, é muito legal. E funciona bem, né? É um acesso. Mas aqui em Passo Fundo a gente tem a biblioteca pública, que era onde eu ia quando eu era criança. Então, para mim foi o ambiente onde criou a leitora, eu acho, sabe? Porque eu estudava em escola municipal e a biblioteca era pequena, não tinha muitos livros. Eu ia na biblioteca pública, a biblioteca municipal, na verdade. E ali eu conseguia alguns livros. Mas também ela não é uma biblioteca que tem tantos títulos assim, né? E a maioria do pessoal nem sabe onde é, né? Então, eu acho que o hábito da leitura, ele acaba hoje necessitando, tipo, afastando um pouco, ou sendo uma bolha, né? Querendo ou não. Mas eu acho que ele vem se popularizando. Então, dá para fazer. Né? Eu acho também, para além disso, que eu super concordo, acho que no universo dos leitores também existe uma diferenciação e também um preconceito com a literatura. É como se a literatura fosse algo que não serve para muita coisa. Não é, se fosse autoajuda ou se fosse, né, leituras, enfim, clássicas ou, enfim... Técnicos, exato. Talvez fosse mais útil, né? E eu acho que existe um pouco esse preconceito também. O que eu não concordo de maneira alguma, assim, porque eu acho que a literatura, ela é a ponte para universos que tu não vivenciaria, não entenderia se não fosse através da ficção, enfim. Então, eu acho que também existe isso, né? Esse preconceito do próprio universo da leitura, né? Tem gente que, como assim, né? Que ficção não é útil, digamos. Eu acho que tu ganha uma interpretação de texto e de mundo. De mundo, e né? Então, assim, eu acho que é muito... De pessoas, tem que ser muito mais incentivado. Sei que agora tem... a gente está com vários podcasts influenciadores influenciando a leitura também. Mas eu acho que quanto mais se popularizar o acesso a esses livros, né? Com certeza. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Eu sempre digo pro meu sobrinho, que tem 12 anos,
leia, porque você vai aprender a interpretar textos. Interpretando textos, você interpreta qualquer coisa. Você interpreta qualquer tipo de matéria na escola, né? Porque é o que para eles interessa hoje, né? Passar de ano. Mas interpreta o mundo, interpreta as pessoas, interpreta tudo, né? Então, eu acho que a ficção, ela te traz isso também, porque ela te traz uma visão diferente sobre as coisas, não só aquela técnica, né? Aquela exata. Tu tem que elaborar o pensamento para aquilo. E essa rotina hoje de performance, né? Parece que a leitura também tem que entrar nesse... Ela tem que agregar, tipo, como tecnicamente, né? Ela não tem que ser útil só, ela não né? precisa também, né? Ser só performática, né? No caso. E eu acho que uma das coisas também que quando eu pensei em entrar e não entrar no clube, eu pensei isso, eu não quero não queria, assim, ter esse prazo, por exemplo, para terminar de ler, ou porque também eu acredito, pelo que eu vejo, talvez seja a bolha, né, o algoritmo e tudo, tá se falando muito sobre leitura, sobre livros nas próprias redes sociais, né, mas aí começa, assim, aquelas listas intermináveis de final de ano, com muitos livros, e eu pensei, gente, não é isso que eu quero, né, porque hoje, na minha vida, é um prazer, né? É assim como assistir um seriado, né? É um momento... É um hobby. Então, assim, eu não queria ter essa pressão por performance. Por ler tantas páginas por dia, ou tantos livros por mês. Então, eu acho que talvez... Eu não sei, pra mim, eu fiquei com essa ideia do clube, assim, eu vou ter que tá tal livro terminado tal dia. E não é, né, gurias? Não, no Clube do Caos pode não ler. Pode ler um pouco e às vezes tu não conseguiu ler, mas o teu colega, vamos dizer assim, o teu parceiro ali conseguiu ler. E aí tu vai ler o livro 2 vezes. 2 vezes. Não, tipo, pela visão do outro, né? É muito interessante ser as pessoas assim, meu Deus... Que livro legal, agora eu vou ler. Mas tem gente que não gosta de spoiler, né? Também não pode ler. Mas aí não pode ler. Exato. Quem não gosta mas no Aurora também não tem essa pressão, né? E eu acho que isso também, o participar do clube não é essa obrigação de tu mensalmente ter que estar no clube, né? No nosso, nós somos em 37, mas os encontros giram em torno de 20 a 25 mulheres. Então, sempre tem ou quem não conseguiu ler, quem tem um compromisso, que é tranquilo, não existe essa obrigação, essa pressão. Então, consegui ler, vamos lá, não consegui ler, mas quero ir, tudo bem com spoiler. Eu acho que cabe a cada um, né, a dinâmica, assim. Mas não tem essa pressão, né, performática de forma alguma. É algo para ser gostoso, né? Exato, não ser mais uma exatamente. Gurias, então assim, a conversa tá boa, mas eu vou me encaminhar pro final. Então, eu vou pedir pra vocês deixarem uma dica de livro. Um livro que marcou vocês, pode ser recente, pode ser antigo, uma leitura que vocês estão gostando de fazer. Digam aí. Quer começar? Pode ser 3? Vai. Então, acho que eu vou indicar 2, então, que foram de leituras do Aurora e que renderam discussões maravilhosas, assim, que elas reverberam até hoje. Um deles é o Infinita, da Camila Macari, ela é uma gaúcha. E também E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, que é portuguesa. Também foram bem maravilhosos, O que te encantou aí nesses livros? Eu acho que as provocações e as temáticas que eles trazem, que nos tiram de um... eles mexem tanto com a gente que terminou o livro segue com a gente. Em situações, em conversas, a gente se pega falando sobre o que lemos nesses livros. E até hoje, em outras discussões, esses livros, em alguma hora, eles voltam, sabe? Então, eu acho que eles têm uma potência bem, bem importante aí de temáticas nos dois. Então, fica a minha dica aí. Gil. Eu tenho milhares, mas a minha memória é terrível. Eu acho que eu vou deixar aqui um livro que deu um quentinho no coração, como eu sempre digo, que é o do Rubens Alves, que eu li esses dias. Eu até comentei, né, no clube, que é A Arte de Ser Feliz. Então, ele me deu um aconchego num momento que eu estava com muita ansiedade. Então, ele foi aquele acalento, vamos dizer assim. E o último que eu li agora, que é da Conceição Evaristo, que é a nossa, né, que é
leitura essencial, eu acho, né? Em algum momento da vida, que é a canção de Ninar, Menino Grande, né? Então, que ele traz toda essa parte de masculinidade tóxica também, que eu acho que é muito interessante para homens, né, meninos grandes lerem. Então, eu acho que é bem importante nesse momento, assim. Tá, eu vou dar dica também, então, né? Eu vou dar uma dica que foi uma leitura que eu terminei recentemente, que é Um Defeito de Cor. Ai, maravilhoso. Enorme. Gigante. Eu não li ainda, mas todo mundo falando isso. Eu fui intercalando com outros, porque é um livro muito grande. Mas é muito necessário, assim, e ele fala basicamente, né, sobre a escravidão, sobre racismo, mas também teve alguns outros temas que me pegaram muito, né, tipo maternidade, paternidade, se vocês não leram. E eu espero, como é um livro que eu imagino que pelo próprio tamanho dele, muitas pessoas não vão ler, mas assim, gostaria muito que fizessem, assim, uma adaptação para cinema, interessante, né? claro. Podia um seriado, alguma coisa assim, para mais pessoas terem acesso, né? Então, tá, gente, gurias, muito obrigada. Eu tô bem feliz com o primeiro episódio, que eu acho que ficou super gostosa a conversa. Que bom, eu que agradeço, né, a oportunidade também, o convite, Mari, porque eu acho um assunto, assim, muito, não só gostoso de vivenciar, mas de falar sobre, né? Eu sou uma apaixonada pelo meu clube e pelo outro clube também que eu participo. E para mim é incrível, como eu queria que mais pessoas tivessem essa experiência, né? Então, obrigada, adorei, Ju. Obrigada também. Obrigada. Mari, foi um prazer estar aqui, um prazer falar sobre literatura, sobre livros, sobre clube, né? Eu adoro também o Clube do Caos e participo de outro clube também, então eu acho que é muito desafiador, mas muito emocionante também participar desses clubes. Então, recomendo para todos. Então, espero que a gente tenha influenciado pelo menos um pouquinho, né? De repente, alguém ia querer participar, com certeza. Se desafiar. Então, gente, quando a conversa é boa, o tempo passa voando, né? Obrigada, gurias, por terem topado participar do primeiro episódio do Terraço Cast, por terem tornado este bate-papo leve e gostoso. Obrigada também a você que acompanhou até aqui. Lembre-se de nos seguir e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos episódios. E, claro, compartilhe essa conversa com o seu amigo ou amiga que também é apaixonado por literatura. Até o próximo Terraço Cast.